Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciando o nosso curso de Direito Tributário aqui no IOB, direto dos estúdios em São Paulo, vamos para a nossa primeira unidade temática. Se vocês pegarem o cronograma, vocês vão ver que a primeira unidade temática, na verdade, é Direito Financeiro. Então vamos começar falando um pouco com vocês sobre a atividade financeira do Estado. Vocês bem sabem que a nossa matéria é Direito Tributário, mas o direito tributário surgiu de um apêndice do direito financeiro, no que tange à obrigação jurídico-tributária, a obrigação de pagar o tributo. Ok? Então vamos lá, iniciando falando um pouco sobre a atividade financeira do Estado, que é um item que sempre cai no seu edital. Ok? Vamos lá, passando aí para o nosso primeiro slide. Veja, para definir a atividade financeira do Estado, nós temos que pegar três nomenclaturas. A questão do conceito de Estado, de necessidades públicas e de normas jurídicas. Por quê? A atividade financeira do Estado ela é regulada por lei. Como diz o professor Estevão Horvath, é uma decisão política imposta por uma norma jurídica. Então veja que o Estado ele visa atender às necessidades públicas. Essas necessidades públicas, quais são? São aquelas previstas na norma, sobretudo na norma constitucional. Então, se você for na nossa Constituição, você vai verificar que a República Federativa do Brasil visa garantir diversas necessidades públicas, tais como segurança, saúde, educação, previdência social, justiça, diplomacia, assistência social, entre outras. Ok? Então, as necessidades públicas são aquelas impostas pela norma jurídica constitucional. Se você for no artigo 6º, vocês vão ver, por exemplo, que são direitos básicos do trabalhador. Tem habitação, moradia, tem o lazer. Então, isso é necessidade pública. A alimentação é necessidade pública. Então, o Estado, através do seu poder, ele visa atender essas necessidades públicas. Agora, para atender essas necessidades públicas, tem que ter recursos financeiros. Então, a atividade financeira do Estado, mais conhecida também como AFE, decorre de uma norma jurídica, sobretudo uma norma jurídica constitucional, sendo uma decisão política. Em relação ao conceito, ao conceito em si de atividade financeira do Estado, vocês vão ver que passa pela criação, obtenção dessa receita financeira e também sobre a realização, a execução dessa receita financeira, se tornando uma despesa pública. Então, trazemos aqui um conceito que mais cai em concurso, é o conceito do professor Aliomar Baleiro, na sua obra tradicional Introdução às Ciências das Finanças. O que diz o professor Aliomar Baleiro, baiano ilustre? Diz que a atividade financeira do Estado é obter, criar, ou seja, obtenção, criação, gerir e despender, ou seja, planejar e realizar essa despesa pública, ok? Que é o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então veja que, segundo o professor Aliomar Baleiro, 2 pontos aí são fundamentais para você saber em relação às provas. A questão da obtenção e da realização desse dinheiro para atender às necessidades públicas, que são aquelas que nós falamos, entre outras, segurança, diplomacia, previdência social, justiça, moradia, alimentação, entre outras. Você pode tomar, por exemplo, como base o artigo 6º da nossa Constituição, ok? Vamos seguindo aí.
Veja algumas características da atividade financeira do Estado. Vocês sabem que o particular, ele também gere as suas finanças. Por exemplo, aqui, se eu for pegar aqui no meu bolso, eu tenho aqui algumas finanças e eu tenho uma forma de gastar, uma forma de obter essas finanças e uma forma de gastar. Claro que a atividade financeira do Estado tem características, e isso é fundamental, diferentes do particular. Uma característica fundamental é o poder-dever de gastar, e você vê isso direto na mídia, o governo não gastou tanto em saúde, apesar de estar previsto no orçamento, o governo não gastou tanto em transporte, apesar de estar previsto no orçamento, o governo não gastou tanto em educação, apesar de estar previsto no orçamento. Mas veja que uma das características fundamentais da atividade financeira do Estado é o poder-dever do Estado, tanto de obter como de realizar essa atividade financeira, ou seja, obter receita e realizar as despesas públicas. Então, o Estado não existe sem atender às necessidades públicas. E, para isso, ele precisa obter as receitas, e realmente gastar. Gastar para quê? Para atender estas necessidades fundamentais. Como você viu, uma das mais fundamentais é a moradia, ok? A educação, a saúde, a segurança, o transporte público. Okay? Então, o Estado tem um poder-dever de atender essas necessidades públicas, uma vez que a sua existência depende intrinsecamente, depende exatamente de atender estas necessidades, que é o bem comum. Veja que é um conceito dinâmico. Se você parte do conceito que cai em concurso público, que a atividade financeira do Estado é aquela estabelecida pela norma, ou seja, uma decisão política estabelecida por uma norma jurídica, é a norma jurídica que vai dizer o que são necessidades públicas, principalmente a Constituição. Esse é um conceito dinâmico que vai variar com o tempo de acordo com as decisões do parlamento. E para isso, para fins de concurso, acontece que você tem que saber de que tipo é aquele Estado. Então, existe aí uma divisão tripartite do Estado em Estado liberal. Você sabe que o Estado liberal de Adam Smith, ele visa a intervenção mínima, apenas aquelas necessidades indispensáveis à população. Tipo quais? Segurança e justiça. Ao contrário, o Estado socialista. O Estado socialista, ele busca atender a todas as necessidades, inclusive intervindo majoritariamente na atividade econômica, tomando conta dos meios de produção. Então, perceba que no Estado socialista, o Estado aí, ele prepondera, ele realmente intervém de forma majoritária na economia, no conceito de Marx. Então, veja que é uma participação dominante. Já no nosso Estado social-democrata, se fala em uma intervenção cíclica. Nesse Estado de Keynes, o que acontece? O Estado, ele intervém apenas com o fim de garantir o pleno emprego e também garantir que a economia daquele país, daquela região, esteja em plena atividade. Então, para garantir o pleno emprego e para garantir que o Estado não caia, por exemplo, numa bancarrota ou numa depressão econômica, nesses momentos o Estado intervém. Então, se chama intervenção cíclica. Por quê? Porque nos momentos de depressão que o Estado intervém na economia. Então, veja aí o que Keynes fala, que é uma participação ativa em fases de recessão ou depressão econômica,
com o fim de garantir o pleno emprego e a estabilidade da nossa economia. Então perceba, meu querido candidato, que em razão do Estado, né, ter regulada a sua atividade financeira por meio de normas, o Estado sempre vai depender de uma decisão política, que vai variar de Estado para Estado. Vocês bem sabem hoje que vivemos numa sociedade mundialmente capitalista. Então são poucos os estados hoje que ainda podem se chamar, entre aspas, de socialista, né? Mesmo assim com críticas. Por exemplo, a Coreia do Norte, a China, a Venezuela, mas mesmo assim, mesmo, por exemplo, na Venezuela e na nossa querida China, que hoje, né, é um ponto forte da economia, você pode perceber que existe também o capitalismo ali correndo solto. Então, vai depender sempre da norma jurídica, ok? O que é importante você levar daqui? Que a atividade financeira do Estado, ela visa obter recursos e também realizar os recursos públicos. Então, a obtenção dos recursos, a criação desses recursos, através, por exemplo, de tributos, e também a execução desses recursos, chamadas de despesa pública. Então, vamos aqui para uma questão de concurso, né, de 2013. O que é que ela fala? A atividade financeira do Estado compreende apenas a obtenção de receitas originárias. É falso. As receitas originárias são aquelas que não decorrem do poder de império do Estado. São aquelas receitas que o Estado obtém através da exploração da atividade econômica. O exemplo que mais cai em concurso público de receitas originárias são as tarifas ou preços públicos. Outro exemplo são os aluguéis. Então perceba que tarifa ou preço público são exemplos de receitas originárias. Essas receitas decorrem, né, de um poder do Estado não coercitivo. O Estado aqui não utiliza do seu poder de império. Então, por que é falsa? Porque não é só receita originária. A gente poderia colocar aí também as receitas derivadas. Receitas derivadas que tem como exemplo categórico os tributos, as multas, as receitas derivadas decorrem do poder de império do Estado. Então está falsa porque está incompleta. A letra B, apenas a obtenção de receitas, tanto originárias como derivadas. Está errado, por quê? Porque está incompleto. Você viu também que existe a execução. Então não é só a obtenção de receitas, é também a execução dessas receitas, ou seja, a realização das despesas. Então, falsa porque só pegou um ponto do conceito da atividade financeira do Estado. Então, não é só a obtenção de receitas, também é a realização de despesas. Então, a letra C está corretíssima. A obtenção de receitas e a realização de despesas, ou seja, obter, né, criar receitas e também realizar. Realizar para quê? Para atender às necessidades públicas. Vejamos o erro das duas últimas, a prestação de serviços públicos e a realização de obras públicas. Veja que só apenas falou da questão da realização, não falou da questão da obtenção das receitas, apenas a geração de despesas, esqueceu das receitas. Então veja que o ponto fundamental aqui é a letra C, que está correta, obtenção de receitas e realização de despesas. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.